Boa tarde, meu nome é Daran Pires Teixeira, eu sou estudante do bacharelado de História e hoje eu vou falar sobre minha pesquisa, que é sobre o tráfico de drogas em Portugal no século XX, especificamente tratando sobre um livro chamado As Memórias de um Ex-Morfenômeno, publicado por um repórter português chamado Reinaldo Ferreira, também conhecido como Repórter X. O Reinaldo Ferreira foi um repórter português cuja principal área de atuação foi chamado de jornalismo policial. Ele se tornou famoso por escrever histórias sobre crimes tanto reais quanto ficcionais. O jornalista intelectual teve uma carreira curta, mas diversificada. Mais vezes associado ao campo da literatura do que ao jornalismo, ele transitou por áreas como teatro, cinema e a própria literatura ficcional. Ele trabalhou em diversos jornais durante a vida dele, diversas revistas também. Em 1930 ele fundou uma própria revista sob a alcunha de Repórter X. O foco dessa pesquisa, no entanto, é sobre outro aspecto da vida do Reinaldo, que foi o vício dele em drogas, que fez ele ser internado em 1933 e que foi a causa da sua eventual morte em 1935. As fontes consultadas para esse trabalho, além do livro As Memórias de um Ex-Morfenômeno, do Reinaldo Ferreira, também foram consultados outros livros do autor, como Memórias Extraordinárias do Dr. Duque, o cartomante do raciocínio. Foi consultado um artigo sobre o próprio autor, escrito por Jorge Pedro Almeida de Souza e Patrícia Oliveira Teixeira, sobre a revista Repórter X. O livro de Eduardo Sucena, O Fabuloso Repórter X, que fala sobre a vida do autor. E para questões do tráfico de drogas internacional, foi tratado a escrita de Paul Nappe, nos livros The Invention of International Crime, A Global Issue in the Making, e International Crime in the 20th Century, The League of Nations Era. Também foram consultados o livro de Gonçalo Gonçalves, Vigilância Política, Criminalidade Transnacional e a Internacionalização da Polícia Portuguesa. A narrativa do livro ele foca em 4 drogas especificamente: a morfina, o ópio, o éter e a cocaína. Antes da gente entrar no livro, é necessário uma conceptualização do cenário das drogas no século XIX e no século XX. As drogas são uma mercadoria oferecida pelas potências europeias nas colônias delas e como mercadoria nas épocas das navegações desde o século XVIII. Durante o século XIX, especificamente o ópio, ele se tornou uma commodity muito lucrativa para países como a Inglaterra, Portugal e outros países colonizadores, principalmente na Ásia, onde eles observaram que havia uma certa demanda da população por essa droga devido a problemas internos do país, especificamente a China, que teve toda a questão futuramente com a Inglaterra em relação à guerra do ópio e tudo mais. E Macau, em Portugal, com a questão do ópio. É interessante notar nessa questão do ópio na China é que, devido a essa própria interferência econômica e mercante dos colonizadores europeus, desde do início da crise chinesa com o ópio, essa droga foi observada como um problema chinês e foi associada à imagem do asiático na Europa. Era comum a conceptualização do asiático como naturalmente um usuário de ópio. E os problemas relacionados a essa droga eram culpa apenas da Ásia e mais especificamente da China. No final do século XIX e início do século XX, a droga começou a se expandir na Europa, não se limitando apenas a uma classe seleta de indivíduos de classe média alta e intelectuais apenas. A droga começou a chegar em trabalhadores e pessoas de classe baixa, isso se espalhou e se tornou um incômodo para os países europeus ter esse tipo de substância tão espalhada em suas terras. E aí começou o processo que chama-se de internacionalização da questão da droga. Não especificamente apenas do ópio, mas em discussões que falavam também sobre drogas abordadas no livro, como a morfina, o éter, a cocaína, também discussões sobre heroína, enfim. A morfina especificamente, ela também teve um caminho interessante, onde ela
inicialmente, assim como o ópio, mas mais do que o ópio até, era uma droga utilizada com fins medicinais e fins analgésicos, quase como um remédio cura-tudo, entre aspas, onde era oferecido pelos médicos como forma de resolução de qualquer tipo de problema de saúde que afetasse o paciente. Instituições como a Liga das Nações trataram do assunto com interesse. Portugal era, inclusive, um dos participantes mais ativos nesse debate sobre as drogas. Podemos concluir, então, que o debate sobre as drogas era uma questão. A autora que Reinaldo escreveu o livro já era uma questão internacional. Em 1933, era uma questão completamente internacional, que afetava não apenas o continente asiático, mas também o continente europeu. Retornando ao livro de Reinaldo, ele consiste basicamente em relatos curtos envolvendo geralmente outros viciados que o autor teve contato durante as décadas em que ele foi viciado em morfina. Geralmente o capítulo termina com uma explicação do autor buscando conscientizar o leitor para algum problema do vício em drogas. Em contraste à comunidade internacional, que observava a questão das drogas na Europa como um problema trazido por imigrantes internacionais, especificamente asiáticos e judeus, o foco da política internacional era como o produto chegava em países como Portugal, e não como ele era vendido e por quem, como ele chegava ao viciado dentro da terra europeia. Não era esse o foco da comunidade internacional. O foco era como ela entrava na Europa para início de conversa. Reinaldo, por sua vez, ele separa, numa leitura, é possível observar que ele separa as drogas em tipos completamente diferentes e com culpados completamente diferentes. E é assim que nós vamos abordar aqui nessa explicação. No caso da morfina, o maior culpado eram os médicos. A negligência e a displicência que a substância era aplicada e receitada gerava viciados que não recebiam tratamento contra o medicamento que lhes era administrado. Então, o ponto principal do Reinaldo sobre essa droga, que é a mais abordada no livro, é que ela chegava no viciado, na maioria dos casos, devido à displicência dos médicos em administrar uma droga tão potente como um remédio cura tudo. Além disso, ele também argumenta que os viciados em morfina podiam tanto ser pacientes quanto os próprios médicos e farmacêuticos, justamente por serem as classes profissionais que tinham acesso desregulado à droga. Eles tinham acesso constante, podendo se receitar a droga e tendo acesso, no caso do farmacêutico, a uma gaveta que eles poderiam puxar e utilizar a droga. Em relação ao ópio, Reinaldo atribui a culpa à política colonial portuguesa de manter o ópio sendo vendido livremente em Macau, enquanto que na Europa era algo feito em estabelecimentos ilegais. De acordo com o próprio autor, o aspecto da ilegalidade tornava o ópio mais interessante de ser consumido na Europa do que em Macau para os que nunca o haviam experimentado, como é o caso dos europeus. O Reinaldo argumenta que não era o imigrante que trazia a droga que era o problema, mas sim as políticas europeias dentro e fora dos seus territórios que geravam a demanda por ela. Em relação à cocaína e ao éter, Reinaldo culpa as produções artísticas e literárias feitas por intelectuais, além das cobranças sociais da classe média alta portuguesa, que mistificavam essa droga e as tratavam como uma válvula de escape dos tédios da vida privilegiada. Lembrando que, inicialmente, a classe média alta e os intelectuais eram quem utilizava essas drogas no início e que acabou se espalhando para outras classes sociais. Não necessariamente a cocaína e o éter, exatamente, mas o ópio e a morfina. E também é interessante notar que o Reinaldo não culpa necessariamente o usuário dessas drogas, e sim aqueles que teciam e lucravam com esse tipo de narrativa. Portanto, ao analisar o estudo, ao fazer o estudo da obra de Reinaldo Ferreira, junto com a historiografia analisada, é possível observar, ainda que a veracidade das histórias do livro possa ser colocada em dúvida, o Reinaldo possui uma noção social e política muito mais ampla e detalhada do que as próprias medidas tomadas pelos órgãos internacionais, que enxergavam as drogas inicialmente como um problema da Ásia e posteriormente como uma consequência das mudanças no estilo de vida das classes médias nos seus respectivos países. O Reinaldo ele critica as raízes sociais e os sistemas dentro da Europa, especificamente em Portugal,
que levavam o indivíduo ao vício. Ele demonstra então conhecimento íntimo desses mesmos sistemas, obviamente devido à experiência pessoal dele, e ele, diferente dos órgãos internacionais e de todas as discussões feitas por esses órgãos como a Liga das Nações, ele não procura respostas de para como as drogas chegam em Portugal, mas sim porque existe a demanda delas em Portugal e por que existem viciados em Portugal. Isso é tudo. Muito obrigado pelo seu tempo, e tenha um bom dia.